Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Terminada a Segunda Guerra Mundial, uma onda de pessimismo e de amargura varreu o planeta terrestre. Inevitavelmente, o transbordar das paixões apresentou uma ética com vários sintomas de desequilíbrio. A guerra havia sido calamitosa, a mais hedionda de que a humanidade tinha notícias até então. Era natural que a filosofia desvairasse, e ela encontrou na personalidade de Jean-Paul Sartre o verdadeiro representante desse pessimismo. O eminente filósofo francês, que havia sido prisioneiro dos nazistas e conseguiu fugir-lhes às garras, havia lutado nos esgotos de Paris, na defesa da sua pátria. Ele tivera a ocasião de observar que as doutrinas religiosas da ortodoxia ancestral não haviam oferecido às pessoas aquela resistência moral que preconizavam. E não poucas vezes ele teve a ocasião de ver pais que entregavam suas filhas à soldadesca desenfreada por uma barra de chocolate. A decepção que dele tomou conta fez que logo depois ele apresentasse a proposta da doutrina existencialista, vazada em reflexões profundas e amargas. Sartre assevera que a vida não tem qualquer sentido. O sentido da vida é a morte. Assim também asseverava Schopenhauer. E, inevitavelmente, a ética e a moral eram artigos de luxo que agora deveriam permanecer nas prateleiras empoeiradas das grandes bibliotecas do pensamento. Viver agora, intensamente, vivenciar o hoje, fruir, gozar, porque de um momento para outro vem a bomba e tudo é transformado no caos. Ao lado de Madame de Beauvoir, a sua proposta insere-se no amargo contexto dos últimos anos da década 1940-50 e alonga-se quando uma jovem, também amargurada, atriz cinematográfica Juliette Greco, é eleita como a representante do existencialismo. As suas roupas de seda negra, o cabelo também negro e longo partido ao meio, a expressão melancólica e a face sem qualquer maquilagem, fazia recordar o momento equivalente em 1793, quando, na Catedral de Notre-Dame, um jovem arrebatado proclamou a morte de Deus. Para que Deus, a França sabe pensar. Deus é uma figura de museu. Elegemos agora a Deus a razão. E a jovem bailarina Candeio, do Teatro da Ópera de Paris, foi apresentada no andor em uma forma de procissão que contornou a Catedral de Notre-Dame, inaugurando a época da razão. Mais tarde, a mesma cena dantesca deveria repetir-se no fim do século XIX, quando Friedrich Nietzsche apresentava na sua obra A Se Falava Zaratustra, a morte de Deus, através de uma personagem que pode muito bem ser o próprio Nietzsche. A personagem diz: amarga a multidão que está na praça.
Deus acaba de morrer. As catedrais são mausoléus de Deus. Nós sabemos pensar. Para que Deus? Uma grande tristeza, diz Zaratustra, caiu sobre a multidão. E logo o louco começou a desvairar, interrogando: agora que Deus morreu, quem se encarregará de alimentar os peixes nos mares e as aves que voam no céu? E uma vaga de tristeza tomou conta da multidão desvairada. Agora, entre 1946 e 55, a humanidade experimentava a mesma tragédia, com a morte de Deus e o nascimento do existencialismo. Essa doutrina apresentada por Sartre vai encontrar ressonância em um jovem da Argélia, igualmente atormentado e depressivo, Alberto Camus, que vai receber o prêmio Nobel ao publicar a obra O Estranho, um retrato autobiográfico, iniciando a filosofia do absurdo. A sua personagem é um estereótipo da criatura que perdeu tudo, perdeu a razão de viver, os objetivos da vida, e amargo, em um momento infeliz, mata um árabe. Vai levado a julgamento e, para sua surpresa e amargura, não o condenam tanto pelo hediondo crime, mas pela indiferença com que ele soube da morte de sua mãe em uma casa de anciãos, pela maneira como relatam aqueles que o acompanharam no velório numa noite de calor, e as suas próprias palavras quando diz que, saindo dali, foi se encontrar com uma jovem para o intercurso sexual, sem qualquer sentimento de gratidão àquela mulher que havia sido a sua mãe. Para a personagem de Camus, a tragédia do estranho está sendo julgado por um ato da sua emoção, não pelo crime realmente perpetrado. Inspirado em Alberto Camus, tentarei, à la manière do nobre escritor argelino, apresentar um biótipo que, nascendo em Paris, surpreendia-se por não ter emoção. A sua vida era peculiar. Desde cedo, ele percebeu ser destituído totalmente de emotividade. Não sorria, não chorava. Talvez o diagnóstico da esquizofrenia fosse a melhor resposta para a sua problemática comportamental. Ele cresce e é um estranho no país de si mesmo. Mais tarde consegue adentrar-se na Universidade de Paris, mas não sente emoção. Não diz nada a ninguém. Na Rive Gauche, entre os jovens estudantes, ele é uma personagem estranha. É o estrangeiro do país em que nasceu. Certo dia, estando no campus universitário, discute com um colega, mas sem ter nenhum ardor da emotividade, e mata-o, sem dar-se conta da gravidade do crime. Levado ao cárcere, aguarda julgamento sem ter qualquer arrependimento do ato hediondo. E no dia do julgamento, quando ele contempla aqueles rostos patibulares dos que iam decidir sobre a sua vida, ele tem vontade de sorrir. É estranho, mas ele tem uma vontade tremenda de sorrir, porque não era ele quem estava no banco dos réus. Não saberia dizer o que estava acontecendo. O promotor público faz um arrazoado contra o seu crime e assevera que a sua perversidade é das mais cruéis, chegando ao paroxismo da hediondez, porque matara sem motivo justo, como se motivos houvessem para cometer-se crimes.
E ele acompanha tudo indiferente. Nem se dava conta que estava sendo julgado. O seu defensor não era muito hábil. Realizou uma arenga muito rápida. E o juiz, com a severidade do julgador, olha-o e tem a oportunidade de dizer-lhe: gostaria muito de fazer uma pergunta, mas essa pergunta não irá influenciar os jurados. Certamente irão discutir dentro em breve. E depois que tenham o veredicto, eu lhe proporei a minha questão. Depois que os jurados voltam e mandam ao meritíssimo a anotação daquilo a que chegaram à conclusão, o juiz pergunta-lhe: você arrependeu-se do crime que praticou? Ele tem uma expressão interrogativa e responde: não, meritíssimo, eu não me arrependi. Se você tivesse uma nova chance, matá-lo-ia? Sim, eu mataria. O juiz, agora dominado pela fúria, abre o papel e em todas as 3 interrogações, os jurados dizem que ele é culpado. Então o juiz decreta-lhe a pena de morte pela guilhotina. Ele olha com a mesma indiferença e sai dali sem sentir qualquer coisa. Vai para o corredor da morte. Aguarda o dia da execução. À véspera, um sacerdote católico acerca-se-lhe e propõe-lhe uma confissão para que ele possa receber da igreja o perdão confessional e de Deus, o perdão total pelo crime. E ele redargui: mas eu não estou arrependido. Eu não fiz nada demais. Não tenho interesse em pedir perdão a ninguém, eu não creio em Deus. E tenho para que essa farsa. Não tenho medo da morte, porque nunca tive medo da vida. O sacerdote sai estremunhado. E na madrugada do dia seguinte, quando a guarda vem buscá-lo, ele está absolutamente indiferente. Marcha até o pátio da prisão e vê ali armada a terrível faceia de José Guillotin, que houvera criado na Revolução de 89 para tornar a morte mais rápida. Portanto, as execuções muito mais fáceis. Ele sobe a escadaria e olha aquelas testemunhas que o Estado convoca para mostrar a legalidade da pena imoral, que é a de morte. O Estado, quando não pode educar, vinga-se na criatura, aplicando-lhe a pena hedionda. Matar, nunca. Por mais que se legalize qualquer tipo de crime, ele permanecerá imoral, porque desafia as leis da vida soberana, que a débil justiça humana ainda não soube copiar. Mas ele sobe e contempla a lâmina. Ali estava o cepo e o cesto para a sua cabeça. Amanhece. Um raio de sol toca a lâmina aguçada e reflete-se irisado. Ele então, naquele momento, pareceu despertar do letargo. É o instante que chega o sicário e propõe-lhe colocar um capuz. Ele diz: não, eu não quero morrer sem ver a morte chegar. A minha vida foi de alguém que respirava, mas não vivia. Não quero capuz. Quero morrer olhando a morte. As leis francesas recomendavam atar as mãos do réu às costas. E quando lhe é solicitado pô-las para trás, ele diz: deixe-me morrer de liberdade. Pela primeira vez na minha vida eu sou livre. Estive sempre algemado a algo estranho que não me permitiu viver. Agora eu quero morrer inteiramente livre. E pela tela da imaginação ele lembrou-se que a sua vida era muito peculiar. Não havia tido infância. Ele não havia corrido nos prados, trepado nas árvores, brigado com outras crianças. Não se lembrava da juventude,
naquele período de explosão das energias na adolescência, nem mesmo da primeira experiência sexual. Ai, se eu pudesse voltar atrás, ele pensou, eu ia correr, trepar nas árvores, ia gritar que era criança, e ao chegar à minha juventude ia dizer a todas as jovens, eu te amo, mesmo que as não amasse. Iria mentir, iria sonhar. Começou a repassar aqueles dias em que se adentrava pela idade adulta e evocava a paralisia emocional em que se encontrava encarcerado e se dizia agora, se eu pudesse começar tudo outra vez, iria ser um jovem sorridente. Ao adentrar-me na Universidade de Paris, eu ia gritar, estou atravessando a porta do triunfo. Logo mais eu serei cidadão. A liberdade, a igualdade, a fraternidade estarão comigo nos meus direitos de criatura humana. Lembrou-se da discussão que ele sequer tinha ideia de como começara. Mas se ele pudesse voltar atrás, ele diria ao litigante, olha lá, cara, não há por que discutirmos. Deixa para lá. Eu e você somos jovens, temos o maior tesouro que a vida oferece, depois da saúde, que é a juventude. Mas se por acaso matasse, fosse levado a julgamento, na hora em que o juiz lhe perguntou, você tem arrependimento do gesto cruel que praticou? Eu gritaria, sim, meritíssimo. Eu arrependo-me profundamente daquele gesto desditoso que destruiu também a minha vida. E quando ele dissesse que eu deveria pagar o crime através da punição da guilhotina, eu gritaria, não me mate. Dê-me a pena de vida, não a pena de morte. A pena de vida irá levar-me a retribuir com o bem o mal que eu fiz. A pena de vida do cárcere ia reeducar-me, obrigando-me a ser útil na sociedade da qual eu roubei um membro. Meritíssimo, dê-me uma nova chance. As lágrimas aljofraram-lhe os olhos, mas neste momento a mão do carrasco pousou sobre o seu ombro. Ele vergou a força, colocou a cabeça daquele recipiente de madeira, ainda olhou a lâmina e olhou o semblante das testemunhas e teve o último pensamento, se eu pudesse voltar atrás. A lâmina desceu, a cabeça tombou no cepo. Esse jovem é bem o símbolo da juventude dos nossos dias. Daqueles jovens que se autoflagelam com piercings, com arranhaduras, com estiletes aguçados, para que saia o sangue, a fim de que eles ponham para fora os seus conflitos. É bem o biótipo daqueles que mergulham na alcoolofilia e se tornam alcoólicos, ou na drogadição, ou no desvario sexual, ou na desmedida ambição da posse, para logo depois caírem no tédio da falta de objetivo essencial para viver. Esse jovem que concebemos à la manière de Alberto Camus, é bem a nossa sociedade amorfa, indiferente a tanta imoralidade, a tanta corrupção, a tanto cinismo, que tomou conta da terra de chofre, em que as guerras que se não justificam para esconderem o totalitarismo do poder econômico, assaltam países indefensos e desejam esmagá-los enquanto cantam o hino à liberdade. Eu me recordo da célebre jacobina Madame Roland, nos dias do terror da Revolução em Paris. Ela que representava a sua querida região, cantando a liberdade, foi levada pela fúria dos filósofos decadentes da Revolução à guilhotina. E quando ele estava diante da massa que queria sangue, a célebre mulher ergueu a cabeça e lamentou dessa frase que se tornou imortal: ó liberdade, quantos crimes se cometem em teu nome.
Ó democracia! Quantos crimes se cometem em teu nome, quando te desejam impor, sob as armas de extermínio total, os instrumentos letais, dando surgimento ao terrorismo internacional. Filho espúrio do egoísmo e das paixões dissolventes que vicejam na criatura instintiva. Recordei-me dessa proposta, porque na década de 40 também, o eminente psicólogo e filósofo, professor Dr. Miri Lopes, escreveu uma pequena grande obra, que na sua época foi best-seller, Os 4 Gigantes da Alma. E Miri Lopes, que escreve mais tarde um opúsculo notável sobre a evolução do pensamento, assevera que a criatura humana também é escrava do gigante amor, como é do ciúme, do ódio. Evocando Miri Lopes, o espírito Joana de Ângeles, por volta de 1985, escreveu por meu intermédio uma pequena grande obra, a qual deu o título O Homem Integral. Aquele indivíduo espírito, perispírito e matéria. Não aquele homem psicológico, ancestral, unicista, que era somente a construção cerebral. Que na palavra acadêmica, esse cérebro a entrar em anóxia, desagregar-se-ia, morrendo e anulando a vida. O homem integral, essa criatura eterna, indissolúvel, que se adentra no corpo através da fecundação, que sai do corpo através da desencarnação e permanece na vida. O homem integral, esse construtor de si mesmo, arquiteto do seu destino através das suas obras, mas também dos seus pensamentos e palavras. Esse indivíduo que sabe ser a felicidade a meta que deve alcançar e luta pelo alcançar. Esse indivíduo que se dá conta de que a sociedade é o que dela cada um de nós tem feito. A sociedade é a representação global do indivíduo, da unidade que cada um de nós é, como o corpo é o fruto de cada célula. Nesses 70 trilhões de células que pensam, entre aspas, está a consciência global, cerebral, decodificada porque procede do ser espiritual, o agente pensante que somos no corpo no qual nos encontramos. Nessa obra, fazendo uma análise daquela e da sociedade atual, a veneranda mensageira elabora a semelhança da proposta do nobre filósofo espanhol e psicólogo, que existem 4 gigantes modernos que esmagam a nossa alma. O primeiro deles é a rotina. Herdeiros que somos das tradições ancestrais e dos hábitos antropossócio-psicológicos, temos uma tendência à rotina, principalmente os tímidos, os depressivos, aqueles que receiam enfrentar as coisas novas, com medo do insucesso ou dos desafios. Recolhem-se esses indivíduos à rotina, porque aí não terão trabalho de pensar, de desenhar novos projetos, de lutar. Repetem-se de maneira monótona, porque deixaram de viver, apenas respiram. De certo modo, é a personagem que nós copiamos de Camus. A rotina, diz a veneranda amiga espiritual, é a ferrugem nas engrenagens da alma. Pessoas me dizem, eu deito-me sempre à mesma hora e desperto-me à mesma hora. Nesta reencarnação, eu tive assumida a honra de ser funcionário público. Deus me concedeu a abençoada aprovação de trabalhar numa autarquia federal. Mas ele não se contentou
elevou-me à posição de chefe de seção, tornando-me verdadeiramente alguém numa dolorosa expiação. Mas eu era ingênuo. Eu me dei conta que aquela jornada era expiatória e até acreditei que era um passo dado na direção do abismo. No dia que eu tomei posse, os meus colegas comemoraram, levando esses terríveis salgadinhos. E aqueles antigos pós que eram transformados em refrescos. Era uma forma de comemorar. Todos sorriam, e eu também. E na minha ingenuidade eu deveria ter ficado calado, mas não fiquei. Perguntei ao grupo dos meus colegas: vocês estão contentes porque eu fui promovido a chefe de seção? Oh, sim, disse-me um deles. E eu fiquei tão emocionado porque eu era amado. E é muito difícil ser amado na seção em que nós trabalhamos. E eu perguntei: mas por que vocês ficaram contentes? Porque você é espírita. Mas que tem a ver o espiritismo com a minha promoção aqui na repartição? Ué, Divaldo, agora como chefe de seção, sendo você espírita, não nos vai marcar falta. E eu disse: mas por que não? Porque é falta de caridade. E já me deram uma lição. Eu não me havia dado conta que essa era uma grave falta de caridade. Mas raciocinei rápido e de maneira nenhuma. O governo me paga, mal, é certo, mas me paga, para que eu atenda o estatuto do funcionário público. E aquele que não vem ao trabalho deve ter o seu dia cancelado. Era aquele período do chamado livro de ponto, que se marcava falta riscando de vermelho a linha que a vítima deveria assinar. E eu fiquei surpreendido. E perguntei-lhes: mas vocês esperam que eu não marco falta? Todos se entreolharam e disseram: mas afinal você é espírita e é pregador, e prega a caridade. Tem que ter misericórdia de nós. E eu encerrei o assunto dizendo: terei misericórdia de mim, porque eu não posso perder o emprego, porque moro muito longe, pego 3 conduções e chego no horário. Se eu não me desincumbir do meu dever, eu perderei o emprego. E a primeira caridade é para consigo mesmo, depois para com o próximo como consigo. E encerrei tragicamente a celebração comemorativa. Eu tinha uma colega, era o protótipo da pessoa escrava da rotina. Ela me dizia: Divaldo, eu me deito sempre às 22 horas. E levanto-me sempre às 6 da manhã. Eu deito-me com os galos e acordo com as galinhas. Eu olhei para ela e notei que parecia um galináceo também. Era a rotina. Mas ela ganhava muito bem, era chefe de departamento, era solteira. E eu lhe perguntava: você não vai ao teatro? Não, Divaldo. Quando eu me aposentar, eu irei. Mas o teatro? Não. Eu assim deitar-me à tarde, levantar-me à tarde. Quebrava o meu hábito. Ela chamava rotina, eufemisticamente, meu hábito. E você não vai ao cinema? Não, nem havia televisão. Era rádio. Você escutava mais estática do que outra coisa. E eu achava que ela era uma mulher notável, independente economicamente, bonita para os padrões da época, solteira, e não ia a cinema, não ia a teatro, não ia à praia, mas era sócia de uma organização cultural que se chamava SCAB, Sociedade de Cultura Artística da Bahia. E essa sociedade, todo mês, levava a Salvador um artista internacional. Era um tempo de cultura. O Rio, São Paulo, recebiam artistas convidados dos mais diferentes pontos da terra. E iam também a Salvador. Certo dia eu perguntei-lhe: você vai às reuniões da SCAB? Não, Divaldo, porque terminam sempre às 23h30. E eu tenho que me deitar no horário. Nesse ínterim, eu li que uma negra contralto, na época, a mais notável contralto viva da humanidade, Marian Anderson, a negra que esteve cantando nos funerais do presidente Franklin Delano Roosevelt. E eu era apaixonado por ela. Tinha aqueles discos que só se ouvia chiado, mas eu tinha
na voz dela. E ele está em Salvador, no teatro. Então, com certa habilidade, eu perguntei à minha colega: você sabe quem será a cantora do próximo sábado? Não. Marian Anderson, a voz mais notável do mundo. E comecei a preparar o ambiente como se estivesse doutrinando um obsessor. Mas você não vai. Não. Mas fica muito feio, porque ela é a maior cantora do mundo. Ela vai olhar o teatro e vai ver uma cadeira vazia. E vai dizer que povo inculto este de Salvador. Para que a cadeira dela não fique vazia, você me empresta o seu bilhete. Você que não vai. Ela disse: de forma nenhuma. Eu não vou. Por que você irá no meu lugar? É para dar a ideia como minha colega era rotineira. Mas quando eu me aposentar, eu irei. Eu havia psicografado um livro em 1949. E havia sido firmado por um nome que eu nunca ouvira e sequer, na minha ignorância, jamais lera. Rabindranath Tagore. Ele me houvera dito que era prêmio Nobel. Me narrara casos da sua vida na Índia. Mas eu nunca tivera acesso a nenhuma literatura. Não tinha como confrontar. Naquela época, meados da década de 50, a editora Saraiva lançou uma forma de clube de livro. O livro do mês. E logo depois reunia os melhores autores em uma coleção. A minha colega havia adquirido a coleção Prêmio Nobel. E eu estava atendendo o balcão, quando chegou o funcionário e colocou ali 10 exemplares, prêmios Nobel. E entre eles, encadernados em percalina branca com a letra dourada, eu vi o Gitanjali, Rabindranath Tagore. Eu disse: Deus meu, este homem existiu mesmo. E ela, sorrindo, disse: estou comprando a coleção Prêmio Nobel. Eu digo: meu Deus, eu tenho que ler este livro. Quando o funcionário saiu, eu fiquei mais gentil do que de hábito. Ajudei a carregar os livros à mesa. Conversa vai, conversa vem. E eu disse: meu Deus. E narrei-lhe, ela me sabia espírita, que houvera psicografado aquele nome. Ela me poderia emprestar o livro para eu conferir o estilo. Eu acreditava que ela não ia ler os 10 livros de uma vez. Ela disse: emprestar? Não. Eu vou lê-los depois que me aposentar. Empresto-lhe o livro agora. Você lê, suja. E quando eu for lê-lo, o livro está amarrotado. Depois que eu me aposentar, que eu ler, é até provável que eu lhe ofereça. E não me prestou. Eu sorri para ela com uma ternura incomparável. E a minha colega morreu antes de aposentar-se. Esse é o espetáculo da rotina. A rotina leva-nos a repetir a mesma façanha diariamente. Há pessoas aqui que vão ao trabalho sempre pela mesma rua e voltam pela mesma rua. E comento: mas a cidade tenha crescido, mas eu detesto visitar esses bairros. Eu tenho aqui a minha rotina, eu me contento. O psicólogo e teólogo americano, Dr. Rolumei, conta que certo dia um funcionário da prefeitura que dirigia ônibus, a empresa de ônibus em Nova York pertence à prefeitura municipal. Ele realizou aquele trabalho do Bronx até a Madison Square durante 25 anos. Ele foi ficando saturado. E certo dia ele disse: não aguento mais esta rotina. Ele havia levado crianças que se tornaram pais e agora estava levando filhos daqueles que ele conduziu. Ele teve uma ideia genial: fugir com o ônibus da prefeitura. Fazer uma coisa diferente, quebrar a rotina. Então, quando o ônibus estava vazio em Madison Square, ele fugiu, atravessou a ponte Lincoln, adentrou-se pelo estado de New Jersey. Mas a polícia o surpreendeu e perguntou: o que está fazendo? Furtando este ônibus. Mas para quê? Para ir para a Flórida. Para quê?
para quebrar a rotina, não aguento mais, então eu quero fugir. Foi preso, devolvido a Nova York, e depois de julgado como o crime não era lá muito grave, o juiz castigou, colocando para dirigir a mesma linha Bronx-Madison Square. Porém, o notável é que ele, quando chegou à praça do Bronx, estava uma festa. As pessoas em traje de 4 de julho, a data da independência. Veio uma senhora com um buquê de flores e deu-lhe. Ele disse, mas o quê? O que é isto? E as pessoas gritaram, nosso herói. Você é o nosso herói. Você conseguiu fazer uma coisa fantástica. Furtar um ônibus. Coisa que nós gostaríamos de fazer para quebrar a rotina. Eis aí a rotina. Os rotineiros gostam daqueles que se rebelam contra a rotina. Não poucas vezes há um crime hediondo. O bandido vai para o cárcere e passa a ser visitado por mocinhas casadoras que vão ler a Bíblia para ele, para o regenerar, e etc. Porque ele, pela projeção psicológica, é o conflito de cada um daqueles que o visitam. Então a rotina é o adversário cruel de nossas vidas. Deveremos respirar, viver, gerar sempre ideias novas, renovarmos-nos, repetirmos experiências com um toque novo, para sairmos da subjugação desse gigante da alma. Segundo Joana de Ângeles, segundo gigante da alma, é a ansiedade. Eu tenho certeza que um grande número dos senhores está ansioso para que eu acabe logo. Mas pode ficar tranquilo, porque eu não vou acabar logo. Para quê? Vai para casa, para ver aquele mesmo horrível programa de televisão, aquela mesma novela que há 30 anos muda só de cara, mas o tema é o mesmo. É uma ansiedade. Ai, tomara que chegue amanhã, domingo. E quando chega domingo, que dia horrível, eu detesto domingo. Tomara que chegue amanhã. Tomara que chegue o Natal. E quando chega o Natal, que horror, que aguenta essa loucura. Ai, o Carnaval, vem aí. E quando chega o Carnaval, vai para hotéis fazenda para descansar. A ansiedade é hoje uma síndrome que nos leva a estresse e a graves transtornos de conduta e de afetividade. Somos naturalmente ansiosos. Diz Joana de Ângeles que a ansiedade, quando se espera uma pessoa amada, é natural. Lá está no Pequeno Príncipe. Se tu dizes que vens às 4, desde as 2 eu te espero. É natural quando esperamos uma notícia, boa ou má. Mas quando a ansiedade produz sudorese, a arritmia, naturalmente é patológica. Mas a ansiedade faz parte do nosso dia a dia. Eu me encontrava numa cidade do sul do país, e sempre chego em média 1 hora antes. Estava sentado para conversar com os amigos, para assinar um livro que outro, quando chegou um senhor e me disse, o senhor é seu Divaldo? Pois não. Seu Divaldo, já são 7 horas. Que horas vai começar? Eu digo, está marcada para as 8. E vai começar às 8? Eu não sei, eu já cheguei. E como é que eu vou saber? Eu digo, ali com o representante. Porque não começa nunca. Só falta 1 hora. Eu disse, não senhor, ainda falta 1 hora. Ele saiu e eu fiquei ansioso. Continuei escrevendo. Subitamente o homem se me acerca. Seu Divaldo? Pois não. Só falta meia hora. Eu disse, não senhor, ainda falta meia hora. Ainda há pessoas que estão jantando, que ainda virão, ainda chegarão em tempo. Mas seu Divaldo, só falta meia hora. Eu disse, ainda falta meia hora. E ele saiu. E subitamente, eis o homem por 3ª vez. Seu Divaldo, só faltam 15 minutos. Todo ansioso tem pavor da morte. Eu olhei para ele, sorri e disse assim, pois é, ainda faltam 15 minutos. O senhor sabe quantas pessoas morrem por segundo? Não, senhor. Segundo as estatísticas americanas,
Em cada segundo morre na Terra 7.500 pessoas. O senhor multiplique 7.500 por 60, por 15, e veja quanta gente ainda vai morrer antes de eu começar a palestra. É provável que o auditório todo morra antes. Ele me olhou assustado e disse: Ave Maria! E saiu. Eu disse: desse eu fiquei livre. Chamaram-me à mesa. Às 8h10 eu estava preparado para iniciar a palestra. Quando eu ergui a cabeça, o cavalheiro estava de frente de mim. Eu então olhei por cima, mas a curiosidade fez-me olhar para ele. Ele então segurou meus olhos, levantou a manga do paletó da camisa, olhou a hora, como quem diz: vou lhe controlar, infame. Eu olhei o relógio, se havia passado 15 minutos. Então eu disse de mim para comigo: coitado, ele vai olhar 13 vezes. Porque uma palestra deve demorar 60 a 70 minutos. Uma aula, 45 a 50, uma conversa, não tem prazo. Desliguei-me dele e proferi a palestra. E por fim, quando eu terminei, eu olhei para ele, ele bateu palma. Eu digo: meu Deus, ele gostou. Subiu o palco correndo, deu-me um abraço, aqueles abraços de jiu-jitsu, que me sacudiu. Eu perdi a respiração, mas me controlei. Ele então me disse: mas seu Divaldo, o senhor fala, hein? Eu então perguntei: perguntei-lhe então: o senhor por acaso já ouviu algum orador mudo? Eu fui convidado para falar. Mas o senhor falou demais. Falou mais de 2 horas. Eu olhei o relógio e disse: não, senhor. Eu falei exatamente 70 minutos. Não, senhor. Ele: que horas o senhor tem no seu relógio? 9h20. Eu comecei às 8h10. Mas parece que o senhor falou mais de 2 horas. Sabe por que parece? Porque o senhor não prestou atenção. Naturalmente, o senhor estava mais interessado que eu acabasse logo. Não, senhor Divaldo. Eu prestei atenção. Dei-lhe o golpe de misericórdia. E o que foi que o senhor gostou mais? Tudo! E saiu correndo. O ansioso é alguém que nunca está onde se encontra. O corpo está aqui, mas a mente está em outro lugar. E a ansiedade é tremendamente desgastante. É hoje síndrome de transtorno de conduta, necessitando de terapia. O terceiro gigante da alma é o medo. A nossa atual cultura do medo. Nós temos medo de assalto, de estupro, de furto, de roubo, de doença, de traição. Temos medo da morte. Vivemos apavorados. O medo tomou conta da nossa cultura, da nossa sociedade. Atingimos o esplendor da tecnologia, da ciência, mas perdemos o contato com o eu profundo, com a serenidade. Deixamos de ter segurança pessoal, por motivos óbvios, por causa da agressividade generalizada. E o medo toma conta de nós. Temos medo de amar. Pessoas dizem: eu amar para ser traído? E eu pergunto: por que ser traído? O bom do amor é amar, mesmo quando não correspondido. Já imaginou se a rosa perfumada exigisse gratidão da natureza, que ela aromatiza? Você já percebeu o perfume de uma violeta mínima no bosque? Ela não é visível, mas ela recende aroma. Então assim é aquele que ama. Não. Eu esforço-me para não amar. É o medo. A nossa é a cultura do medo. E por consequência nós deixamos de viver, deixamos de confiar, deixemos de amar para alcançar a plenitude psicológica. Então esse medo de amar está embutido em nós, porque algumas pessoas delinquiram no amor, não tiveram resistências morais, mais credoras de entendimento e compaixão do que de qualquer sentimento de censura e de ingratidão. Mas é o medo. Eu tenho uma amiga do Rio de Janeiro, que é uma senhora muito bem apessoada,
financeiramente muito bem colocada. E o seu marido é um grande industrial. Eles são proprietários de veículos de marcas muito caras. E ele colocou para a esposa um chofer no Mercedes, que sempre estava às suas ordens. Ela contou-me que certo dia telefonou ao marido, porque o chofer não veio, e disse: eu tenho que ir à casa da minha costureira provar trajes para as recepções próximas. Irei sair às 9 horas, disse-lhe, e voltarei exatamente às 11 para podermos almoçar no clube. Não se preocupe, eu estarei em Copacabana, na casa de fulana de tal. E você foi, fez as provas e às 11 horas chamou um rádio-táxi e desceu. Quando ela desceu, percebeu que à porta do edifício um homem estava olhando para ela. E ela achou que aquele olhar era muito atrevido. E fezou a cara, saiu discretamente e olhou para trás, o homem seguia. Ela acelerou o passo e o homem também. Ela ficou apavorada e correu. Quando ela correu, o homem gritou: louca, sou eu, teu marido! Então ela me disse: esse é o nosso estado no Rio de Janeiro. O medo. Então o medo hoje tornou-se-nos patológico. E é um gigante da alma. Em várias cidades, os horários de conferência foram alterados, porque as pessoas têm medo de ficar tarde na rua e são assaltadas às 10 da manhã com todo o sol do dia. O medo, no conceito de Joana de Ângeles, é um terceiro gigante da nossa alma. O quarto é a solidão. Quase todos queixamos-nos de solidão. Eu ouço pessoas que vêm até mim e queixam-se da solidão. Ah, veja bem, eu sou casado, ou eu sou casada, tenho filhos, mas há uma solidão, Divaldo. O que é que você tem para me dizer? E eu rio, porque sou solitarérrimo. Mas eu sorrio, porque eu sinto a alma tão repleta de presenças. Eu digo, deve ser um vazio existencial. E a pessoa sonha, naturalmente, com uma companhia, daquelas que são apresentadas nas telenovelas ou nos filmes hollywoodianos, e que para desempenhar o papel, com raríssimas exceções, usam drogas para poder sorrir, porque perderam a faculdade de rir, perderam a faculdade de sentir. Tanto representam personagens que perderam a própria identidade. Mas eu sonho. Uma amiga contava-me, aí na ocasião de uma novela qualquer passada, que ela estava olhando o ator seduzindo a atriz, e ela ficou na televisão, e naquele momento máximo do romance, ela casada há 30 anos, olhou para o marido cheia de adrenalina, e olhou, e ele estava com o jornal na mão cochilando. Então ela disse de si para consigo: meu Deus, eu me casei com aquilo. Aquilo. Porque ela estava apaixonada por aquele. Dizia Divaldo, eu estava ansiosa, os olhos brilhavam, e aquela coisa cochilando. Quase que eu pedi divórcio. Eu disse: o que é que você fez? Ah, me apaixonei pelo ator. Eu digo, eu deveria ter feito uma prece bem demorada pelo ator e agradecer a Deus o velhotinho cochilando dentro de casa, fiel como a montanha, ali ao seu lado. Então a solidão é também um gigante terrível da alma. E Joana de Ângeles escreve: por que a solidão? A solidão ocorre porque nos esquecemos da solidariedade. Só é solitário quem não é solidário. Quando somos solidários, estamos sempre acompanhados. Busque alguém, ame. Vá visitar aqueles que ficaram esquecidos nas ruas da amargura. Leve um pouco de você e doe. Deu falta a almas carentes.
Eu estava oportunamente na Noruega. E alguém me dizia: ó, aqui não há miséria, aqui não há os problemas do Brasil. Eu digo: não diga assim. Não há o problema socioeconômico, mas há um muito pior, o sociomoral. A solidão, a droga, o despautério. E alguém que estava ao meu lado e que canta diz: eu todo sábado vou a lares de idosos cantar para eles. Como eles amam, como me queixam da família que os atirou ali para ver-se livres. Pode haver momento de maior companhia do que escutar alguém, um idoso, repetindo a mesma história pela milésima vez. E a gente fazendo de conta que ouve pela primeira vez. Eu recordo-me de meu pai, com 86 anos. Ele me chamava, me segurava as mãos e dizia: meu filho, eu vou lhe contar uma coisa. É quase um segredo. E eu dizia: pai, então vamos sentar. E ficava de mãos dadas. E ele me repetia histórias do século XIX. E ele dizia: você não sabe disso? Com certeza. Eu digo: não, senhor. Como é que o senhor aguentou? E ele dizia: isto aqui é um filho. E eu dizia: oh meu Deus, tomara que ele arranje uma nova. Eu sabia de memória todas as pausas, mas não me sentia solitário, porque ele era solidário. Então esses 4 gigantes da alma estão aqui dentro. Quem não está sob o jugo de um, com certeza estará sob o jugo de outro, quando não está talvez sob o jugo de alguns. Mas por que isso sucede? Porque nós nos esquecemos da arte e da ciência de amar. Na hora que nós introjetarmos o amor, ninguém nos intimida. Aquele que vem após mim e toma a sua cruz e segue-me, a ele eu darei a plenitude, disse Jesus. É necessário ter a altivez de romper esses elos com a tradição perturbadora e libertarmos-nos dos gigantes da alma, para abraçarmos o amor conforme a visão restauradora com que a doutrina espírita faz a releitura do Evangelho. Uma doutrina de atualidade, sem qualquer mística ou superstição, sem qualquer dogma ou proibição. A doutrina do amor cósmico, a religião cósmica do amor, que nos enseja a perceber que estamos na vida, mas não somos esta vida. A nossa é a plenitude, a meta que nos está reservada. Ninguém chega à minha provecta idade sem haver passado por acidentes e incidentes de várias ordem. Felizmente, em todos os instantes graves, nas ásperas provações e nos rudes testemunhos, nunca me detive a considerá-los. Nunca permiti a satisfação àqueles que me perseguem de saberem que eu fiquei infeliz. Agradeci sempre, porque eu tenho a consciência de que somente me acontece o que é de melhor para a minha evolução. E com essa certeza lógica, aurida na reencarnação, adquiri a perfeita tranquilidade de atender os desígnios divinos, fazendo o melhor, nem sempre alcançando, mas tentando, porque a barca da terra está comandada pelo nauta divino Jesus Cristo, que lhe a confiou quando ainda era parte da nebulosa de gases incandescentes que girava no espaço. A doutrina espírita dá-nos a consciência de que aqui estamos não para fruir, mas para cumprir com os nossos deveres, o que nos dá a fruição do prazer. Sem o culto correto do dever, ninguém pode usufruir do direito do prazer. Mas de um prazer que não é sensorial, porque os prazeres sensoriais, as sensações, são de efêmera duração. As emoções, que são os quentos da alma quando superiores, esse seu de duradoura significação. E toda vez quando queremos fruí-las outra vez, basta nos recordar
uma canção, um poema, uma paisagem, o sorriso de uma criança, o melancólico olhar de um ancião, o desabrochar de uma flor. A doutora Elizabeth Kübler-Ross, que criou a doutrina da tanatologia, investigando mais de 20 mil pessoas na hora terminal, sempre perguntava: se você tivesse uma semana de vida, o que é que você gostaria de fazer? 98,5% responderam-lhe: amar. A sede de amar. Eles não disseram que gostariam de ser amados. Os que querem ser amados são crianças psicológicas. Mas aqueles que amam têm maturidade psicológica. Eles experimentam esse prazer que a doutrina espírita nos dá, porque nos conscientiza. Diz-nos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, porque estamos aqui. E isso é planificador. E também nos diz que uma existência, por mais larga, sempre é muito curta. Depois que passa, sempre evoco quando eu tinha 10 anos, 11. Eu olhava um rapaz de 25 anos e parecia-me que ele era muito velho. E eu dizia-me: meu Deus, como deve durar uma vida aos 25 anos? Quando eu completei 25, eu olhava de 40 e dizia: meu Deus, como ele é velho. Um dia eu me dei conta que estava com 40. Tive um choque emocional. Mas olhei o de 50 e de 50 não. Ele tem meio século. É muito tempo. E certo dia acordei com 50 anos. Olhei um de 70 e disse: Deus meu, que múmia. 70 anos. Como tem coragem de viver 70 anos? Eu vou morrer maduro. No dia que eu completei 70, eu tive um choque tão grande, porque foi tão rápido, que eu fui apanhar o atestado de nascimento para ver se não tinha erro. Mas aí eu olhei um de 90 e disse: olha lá, boy, eu vou chegar até aí. Então a vida tem um sentido que deve ser fluida emocionalmente, vivida aqui e agora, o existencialismo, porém com a meta da eternidade na direção de Deus. Nós sobreviveremos à carcaça material e seremos o que fizermos durante a vilegiatura de natureza carnal. Vivemos ontem e transferimos as experiências para hoje. Agora estamos ensementando para a colheita logo mais amanhã. Doutrina extraordinária que traz aqueles que nos anteciparam na viagem de volta, para que nos digam: veja o que aconteceu comigo. Eu aqui estou, e assim me encontro, porque atravessei os pélagos vorazes com insensatez. Ou aqueles outros que nos vêm dizer: nós atravessamos aí o vale de sombras, e sabemos o que é a noite escura de São João da Cruz. Mas nós conseguimos acender uma luz na escuridão. E nos repetem: Jesus, lembrai-vos de mim. Eu venci no mundo. Eu venci o mundo. Esse mundo das tenazes vigorosas, das paixões tormentosas. Estamos em guerra, não declarada. A Unesco anota que neste momento na Terra existem 59 pontos de conflitos. Guerras, revoluções, atitudes terroristas. O mundo está em convulsão. É necessário que fiquemos em paz. Que demos a nossa cota de tranquilidade. Mohandas Gandhi asseverava: numa casa, quando alguém tem paz, a casa termina por harmonizar-se, porque a paz contamina. Numa rua, na qual se encontra uma casa de paz, eis que no futuro será uma via de tranquilidade. Em uma cidade que tem uma rua de paz, é inevitável que se transforme numa comunidade pacífica. E no sistema global, quando houver uma cidade de paz, um país pacificador,
a humanidade desfrutará de paz. Seja nossa a cota da paz. Se alguém não nos compreende, o problema é dele. Não revidemos incompreensão. Não devolvamos cardo com espinho, nem fel com amargura. Fomos convidados a semear luz. Saímos a cantar o hino de beleza imarcessível da boa nova, da nova de alegria. E digamos à vida, meu Deus, enquanto a maioria blasfema e reclama. Eu quero dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Quero dizer-te do meu amor. Recebe então meu hino, minha gratidão, meu louvor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos detectam no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu percebo os cegos que se debatem na escuridão, que choram na multidão, que vivem na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do ormeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Muito obrigado, Senhor, pela minha capacidade de ouvir e também de cantar, pela minha voz, mas pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que ilumina, que legisla, que trauteia uma canção e o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia, porque eu sei que depois desta prova na vida nova, eles também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e dores das vidas, pelas mãos de poesias, de sinfonias, de psicografias, de cirurgias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor e o desamor, pelas mãos que no seio amparam o filho de um corpo alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar, eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão bom ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, uma tapera, uma favela, um ninho, um grabato de dor, uma casa no caminho, seja lá o que for. Mas é importante que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi
Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores.